Senhores, orações é o nosso assunto. Lembra disso? Vamos para as orações subordinadas. Olha só, interessante aqui, vou abrir a telinha cheia para você. Vou abrir a canetinha para a gente brincar um pouco aqui, ó. As orações subordinadas são classificadas em, olha lá, adverbiais, substantivas e adjetivas. Portanto, nós temos 3 classificações. Legal? Tudo bem? Tá, legal. Aí você vai me dizer assim, bom, professor, tudo bem, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu vou saber que ela é adverbial? Como é que eu vou saber que ela é substantiva? Como é que eu vou saber se ela é adjetiva? Claro, uma pergunta óbvia, né? Uma pergunta que todo mundo vai fazer. Como é que eu vou saber? Que eu sei subordinada, eu sei que elas são. Mas eu quero saber quando ela é isso, quando ela é isso e quando ela é isso. Como é que eu faço? Bom, simples. É o seguinte, ó. Essas orações, conforme vocês estão vendo aqui, ó, essas orações exercem função de advérbio. Claro, ó, adverbial, tá vendo? Função de advérbio. Aqui, ó. Exerce a função de substantivo, ó, substantivas. E exerce a função de adjetiva, lá, as adjetivas. Por que elas são chamadas de adverbiais, de substantivas e adjetivas? Justamente porque elas exercem essas funções dentro de um período, ok? Bom, legal. Como é que eu vou identificar, primeiramente, as orações subordinadas adverbiais? Né? Elas são chamadas adverbiais porque, olha lá, exerce a função de advérbio do verbo da oração principal. Espera um pouquinho. Como é que é isso? Olha só. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. A gente tem uma oração subordinada, tá? Então aqui, ó. Tá aqui, ó. A oração, ela é chamada de subordinada. Tá lá. Se eu tenho uma oração subordinada, é porque eu tenho em algum lugar uma oração principal. Tá vendo? Ó, eu tenho oração subordinada, eu tenho oração principal. O que pode acontecer? Pode acontecer de a oração principal aparecer antes e a oração subordinada aparecer depois. Mas pode acontecer também de a oração subordinada aparecer antes e a OP aparecer depois, sem problema nenhum, tá? E ainda há casos em que a gente tem uma oração principal que começa aqui, ok? Ela continua aqui e aqui no meio, ó, aqui no meio a gente tem a oração subordinada, tá bom? Pode acontecer isso também, tá? Então, quando eu tenho oração subordinada, é porque eu tenho oração principal, certo? Tá, legal. Então, de novo, as orações subordinadas, elas exercem, as adverbiais, né? Aqui, ó, exerce a função de advérbio da oração principal. E essas orações, elas são chamadas de orações subordinadas adverbiais. Legal. Como que eu vou encontrar essas bichonas aí na frase? Olha aí, ó. Essas bichona que eu quero dizer no sentido de bicho, hein, gente? Olha lá, hein? A confundir aí. Então, ó, causais. Estabelecem uma relação de causa. Então, ó, principais conjunções causais. Que, porque, por quanto, pois, como, dado que, visto que, assim vai. Qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho aqui é fazer o seguinte, ó. Eu preciso treinar o candidato para ele olhar uma conjunção e identificar essa conjunção, a classificação dessa conjunção, justamente para já ter em mente o nome dessa oração. Então vamos pegar esse período aqui, ó. Esse período aí que eu tenho a letra A e a letra B. Muito bem, ó. O que nós temos aqui? Uma conjunção por quê? Ó, o que nós temos aqui? Uma conjunção como? Lembra que eu comentei agora há pouco? Eu posso ter a oração subordinada antes, a oração principal depois, ou vice-versa. Tanto faz, né? Tanto faz uma coisa ou outra que eu posso ter. Na letra A, a gente tem a oração principal primeiro. Deixa eu apagar aqui. Ó, a oração principal está aqui, ó. Bom, aí é que eu quero chegar a contar com você, que eu sei que você está perguntando, mas
como é que eu vou saber que é a oração principal? Na verdade, gente, você não sabe o que é a oração principal. Você primeiro reconhece a oração subordinada. Por quê? Porque a oração subordinada, ela te dá uma dica. Ela te dá um lugar para você se amarrar, que é a conjunção. Tá vendo? Então, ó, aqui, ó, ela me deu a conjunção. Quando ela me deu a conjunção, ela falou, olha, candidato, tá vendo aqui? Tá vendo essa conjunção? Você está diante de uma oração subordinada tal. Né? Ou no caso aqui, causal, né? Oração subordinada adverbial, causal. Aí você fala, opa, então peraí. Se eu tenho a oração subordinada, onde está a conjunção, que é a subordinada, consequentemente, a que sobrou vai ser a oração principal. Então, esta daqui, ó, estava muito cansado, é a oração principal. E essa daqui, ó, ficou exausto, é a oração principal também. Na frase A, eu estava muito cansado, é a oração principal, e o porquê trabalhou, a oração subordinada adverbial, causal. Na frase B, ela começa com a oração subordinada adverbial causal. Como trabalhou demais naquele dia, né, aí vem lá, ó, ficou exausto. Deu para entender como é que é moleza, gente? Claro que eu expliquei aqui com riqueza de detalhes, né, com passo a passo e tal, mas é justamente para você ter essa noção mesmo, para você ter essa visão que nós temos aqui, ó. Bater o olho na bichona aqui, bichona na frase, hein? Na frase, tá? E falar assim, olha, você é uma oração subordinada. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo aí você, aí a conjunção porquê, e essa conjunção porquê, ela é uma conjunção que indica causa. Tá vendo? Dá um pouquinho de trabalho, tá, mas a gente chega lá. Eu estou bastante tempo falando dessa oração subordinada causal, porque as outras são iguais, gente. É o mesmo esqueminha. O mesmo esquema, tem uma oração aqui, a outra aqui. A diferença vai ficar por conta da classificação, vai ficar por conta do sentido. Ela não vai deixar, ela vai deixar de ser causal para ser outra coisa. Mas o esquema de leitura da frase, de análise, é o mesmo que eu estou fazendo aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Telinha aberta para você, hein? Tela aberta para você aí, ó. Tá? Bom, conjunção comparativa. Vou até abrir aqui um marca-texto pra gente, bonitão, aqui ó. Comparativas, tá legal, vamos lá, tal qual, né? Olha lá, tal e qual, tal como, sei, tal, e assim vai, né? E assim vai um montão de coisa ali. Bom, e aí? Bom, e aí que é o seguinte, eu tenho uma oração principal. Opa, tá aqui a oração principal. Pô, professor, como é que você sabe que essa aí é a oração principal? Você adivinhou? Não, meu querido, não. Ó, o que eu fiz, ó. Eu olhei essa moçona aqui, né? Deixa eu parar de falar bichona, que senão vão achar que eu tô, né? Ah, professor preconceituoso. Não, não é nada disso. Quando eu falo bichona é o tamanho da frase, tá? Mas, ó, vamos chamar de moçona, então. Pronto, ó. Quando você vê essa moçona aí, que essa oração tal qual o pai... eu tenho uma oração com certeza subordinada. Ah, mas por que você sabe que ela é subordinada? E ela é comparativa, mas como é que você sabe? Justamente por causa dessa mocinha aqui que é a conjunção. Ó. Tá vendo? Ela deu a característica de oração subordinada, adverbial, comparativa e, consequentemente, essa daqui vai ser a oração principal. Né? Ah, e detalhe, hein, gente? Tão importante aqui a gente entender isso, mas é extremamente importante, não só por conta das questões de conjunções, de orações, mas também pelas questões de pontuação. Você vai observar o seguinte aí, ó. Observa o seguinte, ó, aqui não tem ponto nenhum, tá vendo? Não tem nenhuma vírgula. Será que eu posso colocar? Será que eu não posso colocar? Será que a vírgula é proibida? Será que ela é facultativa, obrigatória? Como é que vai ser o negócio? Então, mais para frente a gente vai chegar a esta conclusão. Vamos para frente, ó. Concessivas, mesmo esquema. Olha lá, embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, nem que, apesar de, e assim vai, ó, bonitona, ó. Bom, qual que é o nosso trabalho? O que eu aconselho você? Como é um vídeo, você pode apertar o pause e parar, né? Pode apertar o pause e dar uma paradinha. O que você pode fazer? Para você ir treinando, você pega essa oração aqui, ó, fala, embora, é o seguinte, eu vou começar a fazer um teste aqui, ó. Embora estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Eu vou aproveitar essa mesma frase, ó. E aí, ó, o que eu vou fazer, ó, no lugar do embora. Vamos colocar o ainda aqui.
tá bom? Ó, ainda que estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Tá vendo? Ó, ficou legal, ficou bacana. Tá, vamos fazer outro? Vamos lá, deixa eu pegar um outro aqui, ó. Mesmo que, pô, no lugar do embora, você vai sair daí, eu vou botar um mesmo que aí, ó. Tá bom? Olha lá, mesmo que. Olha lá. Mesmo que estivesse cansado, né? Ou melhor, mesmo que estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Bom, o que eu fiz? Troquei uma conjunção por outra. O que eu estou fazendo, gente? Eu estou trocando uma conjunção por outra. Tá? Tá chato o negócio? Pô, é assim, mas é assim que funciona. Agora, quer ver? Vamos fazer o seguinte, cada um tem uma dificuldade no estudo, cada um tem uma facilidade. Vamos supor que eu olho e falo assim, pera um pouquinho, com todas essas conjunções aí eu me sairia bem. Agora, mano, malgrado. Pô, essa conjunção eu nunca vi na vida, então você, ó, qual que é o seu trabalho? Seu trabalho é fazer isso aqui, ó. O malgrado, você vai entrar na brincadeira, tá? Olha lá, ó. Malgrado estivesse aguardando a chegada do amigo, saiu para almoçar. Posso inverter? Pode. Saiu para almoçar, malgrado estivesse aguardando a chegada do amigo. Então, por que eu peguei essa conjunção? Porque não é uma conjunção muito comum, né, da gente usar. Aliás, quase ninguém usa, muita gente não sabe nem que existe, mas ela é uma conjunção concessiva. Quando eu troco por embora ou ainda que, isso mesmo que, ainda tudo bem, né? Tá dentro do... Mas essa malgrado aí é de lascar, né? Essa moçona aí. Condicional de condição. Estabelece uma relação de condição entre as orações se, caso, desde que e assim vai. Vamos fazer o mesmo esquema? Vamos. Ó, desde que. Então, desde que eu tenho uma oração subordinada. Pô, professor, como é que você sabe disso? Porque eu encontrei a conjunção desde que aqui, ó. Então, com certeza, gente, com toda certeza absoluta, deixa eu apagar aqui, ó, com toda certeza absoluta, o será aprovado, sabe o que ele é? Olha o que ele é, ó, oração principal. E o desde que, estude muito, é a oração subordinada, adverbial, condicional ou de condição. Tudo por causa da conjunção. Muito fácil, né, gente? Tranquilão. Mesmo esquema. Vamos fazer aqui, ó. Desde que estude muito, caso estude muito, se estudar muito, contanto que estude muito, a menos que estude muito, exceto se estude muito, salvo se estudar muito, a não ser que estude muito. Tá vendo? Eu vou trocando, ó. Eu vou trocando. Vai dando certo. Por quê? Porque são todas conjunções condicionais, têm o mesmo sentido, e eu posso trocar uma por outra sem fazer qualquer alteração. Conformativas, aí tranquilão, né? Conforme segundo consoante. Olha só, cereja do bolo, vamos lá. Se eu colocar lá, segundo o delegado, conforme o delegado, de acordo com o delegado, como disse o delegado, beleza, conformidade. Mas se eu meter uma consoante aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui, gente, ó. Ó, consoante. Ah, consoante, olha lá, ó. Consoante o delegado, a polícia está trabalhando para elucidar o crime. Pô, se eu coloco esse consoante aí, uma galera vai dançar, porque não está acostumado. Então, é a cereja do bolo dessa questão aí. Né? Ou melhor, dessa conjunção conformativa aí. Consecutivas ou de consequência. Consecutiva indica consequência. Como assim, ó? Gritou tanto que ficou afônico. Ah, a consequência. A consequência de ficar afônico foi o fato de ter gritado tanto, né? Então, uma conjunção bem tranquila também. De sorte que, dá uma olhada nisso, ó, gritou tanto de sorte que ficou afônico, né? Gritou tanto de modo que ficou, de maneira que, de forma que. Então, até aí tudo bem, né? Essas conjunções são mais comuns, a gente consegue identificar com um pouco mais de clareza. Não vejo nenhuma conjunção perigosa aí, né? Uma coisa assim tal, perigosíssima nessas conjunções de consequência consecutivas. Então basta você ir trocando uma por outra, sempre lembrando, ó, onde está o quê? Aí vem a pergunta, né? Ô, professor, mas aí a gente tem um conjunto, né? A gente tem um conjunto de conjunções. Como assim? Pô, a gente tem o tanto aqui, tem o que aqui?
É um conjunto, né? Então tá, aparece o tanto aqui, né? Numa oração, aí aparece uma vírgula e vem o quê? Aí a pergunta que o candidato faz, para onde eu vou? Né? Para onde que eu vou? Você vai para onde está o quê? Onde está o quê? Tanto, onde estiver o quê é a oração subordinada. Tá? O tanto ali é só para fazer o engaste, né? Então a oração subordinada está aqui. Mesmo esqueminha faremos as proporcionais. Tá? À medida que o corredor alcançava a reta final, ficava mais exausto. Ao passo que, a proporção que, quanto mais ele alcançava, mais ele ficava exausto. Ou quanto menos, menos. Quanto menor, menor. Quanto maior, maior. E quanto melhor, melhor. Quanto pior, pior. E assim por diante. As proporcionais são mais tranquilinhas aí. Temporais de tempo, né? Enquanto, quando, mal, assim que, logo que, depois que, agora que, até que. Desde que, cada vez que, sempre que, antes que, ao mesmo tempo que. Moramos aqui, desde quando. Tá vendo? Eu posso trocar, ó. Desde. Posso meter um quando aqui, ó. Moramos aqui desde quando o bairro foi fundado. E aí eu tenho esse desde quando, uma locução que indica uma característica de tempo, temporal. Então, com toda certeza, a gente tem uma oração subordinada adverbial temporal. E, consequentemente, para a gente poder ficar tranquilão aqui, ó, essa primeira aqui é a oração principal. Você vê que é sempre o mesmo esqueminha, só muda o nome da oração por causa da característica dela. Final de finalidade, né? Para mais o verbo terminado em R, que é o infinitivo. E isso indica finalidade, ó. Vim para a escola para estudar, a fim de estudar. O que você pode fazer? Você pode trocar por o a fim de. Então, eu vim para a escola a fim de estudar. Quer ver o que mais você pode fazer? Você pode trocar por isso aqui, ó, né? Deixa eu fazer uma outra. Com o objetivo. Vim para a escola com o objetivo de estudar. Tá vendo? Fica legal também, né? De modo que estudar, né? Eu vim para a escola de modo que para estudar, de modo que, da forma que, e assim por diante, dessa finalidade vai indicar realmente o fato que indica fim mesmo, né? Agora, quando você tem uma preposição para, mais um verbo no infinitivo, certamente ele está indicando também algo que indica objetividade. Ok? Fechamos, então vamos lá para o nosso próximo assunto. E aí, rapaziada, gostou do vídeo? Então dá um likezinho, faz um comentário, compartilha isso, visite as nossas redes sociais, faça inscrição aqui no nosso canal para você receber outros vídeos. E também faz o seguinte, dê sugestões de assuntos, quais assuntos que você mais precisa, dos quais você mais precisa, para a gente poder gravar aqui para vocês e trazer o melhor para você ser aprovado. Legal? Dá um likezinho aí e faz o seu comentário. Estou esperando aqui. Um abraço.